Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo o Dr. Leandro Saad, advogado do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, para a gente poder falar um pouquinho sobre as tratativas que o Colégio Brasileiro tem colocado no seu dia a dia com os associados e, obviamente, um assunto muito importante para a nossa especialidade. Então, nós agradecemos aí ao presidente, professor Dr. Belmiro Vasconcelos, que nos cedeu essa oportunidade. Dr. Leandro Saad, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast, para a gente, obviamente, falar um pouquinho, né, o que o Colégio Brasileiro tem trabalhado, o que vem acontecendo, né, dentro desse âmbito jurídico, que é muito importante para a especialidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ismael. Queria agradecer o seu convite e do Bucocast e dizer que é uma honra estar aqui e representando o colégio, principalmente, e tentar ser o mais objetivo possível, porque você sabe, né, conhece bem o assunto. Se a gente alongar, tem conversa para uma semana, né? Os assuntos que norteiam a nossa especialidade quando nós falamos no âmbito jurídico, no momento que a bucomaxilo tem tido bastante dificuldade, confesso que talvez a gente teria assunto para um mês e não uma semana. Doutor Leandro, primeiramente eu queria, obviamente, que você falasse aí, o doutor Leandro Saad, quais são as áreas que você atua, né, em defesa da bucomaxilo, no âmbito do direito da saúde e, obviamente, o seu papel, que é muito importante dentro do Colégio Brasileiro também. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu sou formado há 30 anos esse ano, tá, Ismael? E eu atuo há 25 anos na área da saúde. Com maior ênfase hoje na bucomaxilo, mas na área da saúde como um todo. A gente já está algumas gestões prestando serviço de assessoria jurídica para o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que nos aproxima muito da categoria, né, da especialidade. E o nosso escritório, como eu disse há pouco, não só na área da bucomaxilofacial, mas eu costumo dizer que tem multiatuação. A gente atende o paciente que tem o seu direito violado, via de regra, pelo operador de saúde, e no âmbito dos cirurgiões, dos profissionais, em várias áreas, desde a área da organização jurídica do escritório dele, com contratos, documentos, na área de recuperação de crédito desse cirurgião, na defesa do cirurgião no âmbito da responsabilidade civil, e aí o colégio também vem trabalhando muito e tem alguns benefícios para o cirurgião, depois a gente pode, com mais atenção, falar sobre isso, e atendendo o colégio em todas as suas demandas. O colégio vem sendo bastante atuante na defesa dos interesses da especialidade, você pode ter certeza disso. Isso nos gera bastante trabalho, bastante a fazer. Eu acredito que dentro da área jurídica no colégio você tem sido muito procurado, né, nesses últimos tempos, porque a gente sabe o momento que a especialidade está passando e provavelmente esse associado ele busca amparo, né, de alguma forma, quando ele tem uma negativa da sua cirurgia. Enfim, provavelmente você deve receber, né, algumas queixas ou informação, ou informativo por parte do cirurgião, como atuar diante de circunstâncias como essa. Mas eu queria ser direto e fazer a pergunta para você, doutor Leandro, se as operadoras de plano de saúde podem negar a cobertura de uma cirurgia feita por um cirurgião bucomaxilofacial. Bom, eu vou só contextualizar um pouco. Fica à vontade. É importante que a gente note que houve uma mudança para pior, e não é só para o cirurgião, porque quando o cirurgião tem o seu direito de exercício pleno do seu trabalho vedado ou prejudicado, lá na ponta quem sofre é um paciente, que é um consumidor, principalmente quando a gente está falando de operadora de saúde. E houve uma mudança nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia. Eu costumo dizer que as operadoras passaram a aplicar a lógica que antes era restrita a, por exemplo, bancos, companhias telefônicas de energia, ou seja, que elas trabalhavam com massa de clientes, né? Hoje as operadoras, na minha ótica, elas negam indiscriminadamente a cobertura de procedimentos, porque elas sabem que o percentual
de consumidores dela que vai brigar, litigar, quer seja administrativamente, quer seja no judiciário, é diminuto. E isso implica no aumento do lucro dessas operadoras, que eu não tenho nada contra, já adianto, mas ele não pode ser a qualquer custo. Então, chegando na tua pergunta, as operadoras, lógico, existem situações específicas, mas elas não podem negar a cobertura de procedimentos e, por exemplo, de exames complementares, pelo fato de ser um cirurgião dentista, principalmente o bucomaxilofacial solicitante, desde que seja na sua área de atuação. Isso elas não podem negar. E também não podem negar pelo fato desse solicitante não ser credenciado, referenciado ou cooperado deste plano ou desta operadora. E aí eu vou aproveitar o gancho para te falar e falar para o teu público que o colégio, que vem sendo, como eu falei há pouco, muito atuante nessa área, já tinha feito isso outras vezes e agora, recentemente, cerca de um mês atrás, indagou a ANS, que é a agência reguladora, justamente a esse respeito. Nós fizemos um requerimento apresentando indagações para a ANS e a ANS nos respondeu expressamente. Quem for membro do colégio, seguir as mídias do colégio, pode acessar e ter a íntegra dessa resposta, mas, basicamente, ela nos respondeu o que nós já sabíamos, porque o judiciário também acolhe essa tese, mas que, com base principalmente na Consul 8, existia a súmula 11, que foi revogada, mas os seus ditames continuam valendo, que é vedado negar a cobertura de procedimentos, de exames complementares solicitados pelo cirurgião na sua área de atuação, cirurgião dentista, no caso bucomaxilofacial, e também pelo fato dele não ser credenciado ou referenciado. Então, em síntese, esse procedimento, que a gente sabe que acontece, infelizmente, ele não é legítimo, não é legal. Uma vez que essa cirurgia ela é negada, quais são as medidas, né, que podem ser adotadas, tanto, né, de forma legal e administrativa, tanto do paciente quanto do cirurgião bucomaxilofacial? Esse paciente, infelizmente, muitas vezes tem que, representado por um advogado, bater as portas do Poder Judiciário para ter essa medida, essa cirurgia, por exemplo, ou esse exame liberado pelo plano de saúde. Pós-pandemia, em razão da conduta das operadoras, a gente teve um aumento assim absurdo dessas demandas. Se você pegar qualquer pesquisa aí que mostre a judicialização na saúde, ela aumentou assim em progressão geométrica. O cirurgião, de outro lado, foi uma parte da pergunta que você fez, se ele tiver o entendimento de que isso gerou algum prejuízo para ele, quer seja no aspecto material ou no aspecto imaterial, né, que a gente vulgarmente chama de dano moral, ele também tem medidas a seu alcance. No dia a dia do cirurgião, a prática mostra que muitas vezes ele não tem como levar isso adiante. E o que eu queria dizer, por fim, eu estou me alongando, eu sei um pouco, mas é importante, é que o colégio, ao contrário do que muitos pensam, tem reiteradamente buscado adotar medidas e práticas para defender a possibilidade do cirurgião exercer a sua atividade, que é garantida na Constituição, que é garantida na Lei 5.081, até porque lá na ponta, como eu sempre digo, o paciente, que é o consumidor, é penalizado. Não só o cirurgião, que tem o seu direito de trabalhar vedado ou prejudicado. O colégio tem adotado muitas medidas. O que é preciso entender, e eu quero tentar ser bastante didático nesse ponto, é que o estatuto do colégio ele tem alguns objetivos. E o colégio pode, hoje, defender interesses coletivos da especialidade, mas não de um dentista que tem um problema com o seu paciente. Então, é importante que os membros do colégio municiem o colégio brasileiro com os casos concretos, talvez não para que ele possa agir naquele caso, mas é o que eu digo, o Ismael é cirurgião, ele tem um problema X, ele vai informar o colégio. Aí o doutor João tem esse mesmo problema, o doutor Manuel, o mesmo problema. Quando a gente tiver um número considerável que demonstre que esse problema está afetando a coletividade, aí sim o colégio está
legitimado, está apto para adotar as medidas necessárias para proteger os interesses da especialidade. Dentro desse âmbito de negativa, tanto por parte do paciente ou do bucomaxilo, existem outras negativas também que até antes estavam numa outra realidade, como, por exemplo, os exames complementares que o cirurgião solicita e que têm sido negativas também por parte da operadora. Esse é um tipo de exame que faz parte, o paciente ele tem o direito, né, o médico pode solicitar esses exames e a operadora ela tem a obrigação de cobrir esses exames complementares também, doutor? Eu vou ser bastante objetivo. Sim, minha resposta seria sim, ele tem direito. Essa resposta da ANS, a gente já tinha esse entendimento com base na legislação e na regulamentação, mas ela foi específica nesse ponto. Se o exame disser respeito à área de atuação, vamos falar especificamente do cirurgião bucomaxilofacial, a operadora não pode negar. Esse exame vai ser feito na rede credenciada, mas o cirurgião nem credenciado precisa ser. E aí isso vai nos trazer oportunamente um link, talvez, para a gente poder tentar explicar o porquê que, às vezes, o cirurgião não consegue fazer um cadastramento no hospital e eu respeito a opinião de todos, mas até colegas meus defendem uma tese que existe limitação para isso, que é uma tese que eu não compro. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque aí nós estamos falando do direito do paciente, que é o consumidor do serviço ofertado pelo operador de saúde. Então, pode.